Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, e já quero te dar as boas-vindas aqui neste canal, que tem justamente a missão de levar um aprofundamento bíblico a todas as pessoas que realmente querem saber o que a Bíblia tem a dizer. E hoje é muito importante, eu vou trazer para vocês uma ferramenta fantástica que vai ajudar muito cada um a mergulhar de forma mais profunda no texto bíblico. Eu vou falar de 5 perguntas fundamentais que você precisa fazer para não distorcer o texto, para não fazer uma leitura fundamentalista, ou seja, ao pé da letra, distorcendo a mensagem de Deus. Beleza? Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu quero pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa deixar aqui embaixo os seus comentários. E neste vídeo em especial, quero pedir que você deixe aqui sugestões para que a gente possa falar em outros vídeos de outros temas, beleza? E por último, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos lá. Gente, qual é um dos maiores problemas que as pessoas têm ao ler a Bíblia? Elas fazem uma leitura que nós chamamos de leitura passiva da Escritura. Elas abrem o texto, simples e puramente leem o que está na superfície da letra e não investigam o texto. Ou seja, elas não mergulham de modo profundo naquilo que realmente o texto quer dizer. E por que isso é tão importante? Eu vou te dar um exemplo. Lá na Faculdade de Teologia, eu tenho alunos que vêm de diversos países. E quando eu, por exemplo, quero explicar para eles como é fundamental o contexto do texto, eu cito para eles aquela gíria que a gente tem aqui no Brasil, sabe? E que era usada antigamente, manda a brasa, ok? Olha só, se eu uso essa expressão para eles, estrangeiros, eles não entendem. Ou eles entendem ao pé da letra. Mandar brasa é colocar, talvez, não é, fogo num carvão ou num pedaço de madeira, na lenha, enfim, esse tipo de coisa. Olha só. E aí, eu pergunto para eles o que isso significa. Gente, basicamente 99% não entende isso, a não ser que já tenha sido explicado para eles. Tá? Então, olha só que coisa interessante. E aí, qual que é o detalhe? Até para nós, brasileiros, que estamos no século XXI, sabemos que essa é uma gíria do século XX, a depender do contexto, o significado pode mudar. E aí vamos entender isso, olha só. Se eu estiver num grupo de pessoas que conheceu a Jovem Guarda, aquele movimento dos anos 60, 70, né? Todo aquele processo musical, cultural que houve no Brasil, onde essa gíria circulava, manda brasa, para esse pessoal, era justamente, vamos lá, faz, realiza, né? Vamos nessa, coisa próxima disso. Se eu tiro esse contexto, e olha só, eu vou agora lá no extremo para você poder me acompanhar no raciocínio. Se eu estiver dentro de um grupo de maconheiros, você já parou para pensar nisso? Um grupo de gente que está usando maconha. E aí eu falo, manda brasa. Ó, o que isso significa? Percebeu? E se eu estiver dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica ou numa igreja pentecostal e eu falar assim, ó, vamos lá, gente, manda brasa. O que isso significa? Percebeu? Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que se eu mudo o contexto, a frase, ela passa a ter significados diferentes. Para ajudar a entrar no contexto do texto, existem 5 perguntas básicas que você pode fazer. Quais são essas perguntas? Vamos lá, gente. A primeira grande pergunta que você pode fazer para poder melhorar a tua leitura bíblica, anota aí. Quem? Exatamente. E esse quem é o que justamente? Vamos lá. Esse quem se desdobra em algumas subperguntas. Por exemplo,
Quem são as pessoas que aparecem nessa história que eu estou lendo? 2. Quem está escrevendo esse texto? Você já fez essa pergunta? Quem é que está escrevendo esse texto? 2. Ou melhor, 3. A quem esse texto está sendo escrito? Percebeu? Então eu faço uma pergunta, quem, para o texto em si, a superfície. Faço a pergunta quem, para descobrir quem foi que escreveu. Faço a pergunta quem, para entender a quem o texto foi endereçado. Ok? Isso é muito importante. Essas informações, elas vão ampliar a tua visão. Segunda pergunta. O quê? O quê? Exatamente. Vamos lá. Na superfície do texto, eu posso perguntar: o que está sendo dito? O que está acontecendo nessa narrativa, ou nessa carta, ou nessa profecia? Depois, o que causou esse discurso? O que foi que levou o autor a escrever o que ele está escrevendo? Já fez essa pergunta? Outra pergunta. O que aparece do ponto de vista das emoções, dos sentimentos dentro desse texto? O que este texto me chama a viver? O que esse texto traz de sentimento dentro do meu coração? É uma pergunta muito importante. Ou seja, o que esse texto desperta em mim? Ele pede uma mudança de pensamento? Ele pede uma mudança de ação? Ele pede para que eu passe a falar alguma coisa? Ou a deixar de fazer alguma coisa? Percebeu? Então é muito importante fazer essas perguntas. Terceiro grupo de perguntas fundamentais. Quando? Então a gente pode perguntar: quando isso ocorreu? Qual é o ano? Qual é o momento? Quando o texto foi escrito? Então, se eu pegar, por exemplo, o texto de Amós, eu vou entender que aquele texto foi escrito dentro do período de Jeroboão II, um rei do norte em Israel, que estava vivendo... Quer dizer, quando eu faço a pergunta quando, eu vou justamente para o contexto do texto. Eu preciso saber dessas informações. Depois, quarto grupo de perguntas fundamentais e básicas, para você não distorcer. Onde? Você pode perguntar esse onde de diversas formas. Por exemplo, onde começa essa cena que eu estou lendo? Esta perícope, este trecho. Ele começa nesse versículo aqui, ou ele é uma continuidade de versículos anteriores? Onde termina essa perícope? Será que há desdobramentos desta perícope depois? Entenderam? Por exemplo, onde a cena que eu estou lendo acontece? Ela acontece dentro de uma casa? Ela acontece no templo? Ela acontece na sinagoga? Ela acontece numa praça pública? Onde a cena que eu estou lendo acontece? Depois eu posso perguntar agora sobre aquilo que é um pouco mais amplo. Por exemplo, onde o texto foi escrito? Onde? Ele foi escrito na região de Israel, ou ele foi escrito lá na Babilônia durante o período do exílio, por exemplo, ou ele foi escrito em alguma comunidade greco-romana? Eu preciso fazer essas perguntas. Outra pergunta interessante com onde, olhando para o texto, de onde os personagens vieram? Ou seja, eles saíram de onde e foram para onde? Outra, para onde os personagens da narrativa estão indo?
Isso é fundamental. Se você entender isso dentro, por exemplo, dos evangelhos, isso vai ampliar muito a sua forma, não é, de ler o texto. São perguntas básicas. E por último, aqui eu julgo talvez um dos maiores conjuntos de perguntas, que é justamente o porquê. Então, por que esse texto foi escrito? O que levou justamente a pessoa a escrever esse texto? Por que esse elemento X, Y, Z que eu encontro no texto, por que ele aparece? Por que acontece tal coisa no texto? Por quê? E aqui eu quero deixar para você, se você realmente quer aprofundar um pouco mais nisso e conhecer esse contexto mais amplo da Escritura, eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link do desafio 10 dias com a Bíblia. Ele é totalmente gratuito e ele vai te ajudar a conhecer a sequência correta para se ler os textos da Bíblia. E além disso, outro dado fundamental é justamente o fato de que lá, nesse curso, eu explico os 10 períodos da história de Israel que você precisa conhecer para não ter uma leitura fundamentalista. Beleza? Espero ter te ajudado nesse vídeo. No nosso canal tem vídeo todos os dias. Que Deus abençoe. Estamos juntos. Valeu!